Boa noite, Samuel. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje estamos com um convidadão aqui, então faça as honras para apresentá-lo. Convidado mais do que especial, nosso amigo Cláudio Stringari. Ele é sócio, proprietário e diretor da Central Press, comunicação corporativa, e é um profissional, né, da área do jornalismo que tem uma extensa experiência na área de comunicação e também tem uma extensa experiência numa situação, numa questão que a gente tem tratado de forma corriqueira nas nossas conversas, que é a gestão de crises. Então, quando a gente fala em controle de riscos, em gestão de riscos, como a gente tem repetido, você não consegue, ao gerir riscos, você evitar riscos, a não ser que você não saia da cama, né? Então, esses riscos muitas vezes se materializam e, dependendo do grau de materialização desse risco, ele acaba se transformando numa crise. E a partir da instauração de uma crise, da instalação de uma crise, melhor dizendo, você tem a necessidade de gerir essas crises. Então, dou as boas-vindas para o grande amigo Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Que bom Prazer que é você nosso. aceitou, que bom que você aceitou o nosso convite. É um prazer. A gente está no dia a dia aí acompanhando vocês também sempre que possível. Debates bem ricos dentro dessa área de gestão de risco. Então, é um prazer estar aqui agora conversando um pouco com vocês, compartilhando um pouco que a gente sabe aí dessa área de gestão de crise, que a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho. Um pouquinho de modéstia também, porque eu sei que você sabe bastante, né, Cláudio? Olha, a gente tem aprendido bastante também durante essa pandemia, porque crise é o que não está faltando. A gente já tinha uma boa experiência, bastante crise corporativa que a gente atendeu, mas nesse momento também a gente tem vivido algumas crises diferentes, né? Por mais que a gente faça uma previsão de algumas potenciais crises, como a gente normalmente faz para todos os clientes, algumas coisas que estão acontecendo nesse momento são um pouco diferentes, imprevisíveis, né? Não tem como mapear tudo. Como toda crise tem essas coisas repentinas, mas nessa a gente está aprendendo porque as crises elas estão sendo muito acontecendo em sequência, pegando muita gente despreparado, muita coisa macro que acaba impactando nos negócios. A gente tem alguns clientes que atuam também, de certa forma, com o poder público, que também tem sido bastante impactado durante essa pandemia. Então, a gente está, como eu disse, aprendendo bastante, trazendo, óbvio, toda a bagagem que a gente tem nesses 22 anos de atuação com assessoria de comunicação, e desses, pelo menos uns 17, 16, 17 gerindo crises. Mas mesmo com toda essa bagagem, a gente está aprendendo bastante coisa agora nesse ano de 2020. Você tocou num aspecto importante, para mim é fundamental, Cláudio, que é a questão do aprendizado. Dos elementos na nossa atividade de gestão de riscos, quando a gente elabora, por exemplo, uma política de gestão de crises, é sempre procurar aprender com os erros, né? Porque, enfim, quando você tem uma instituição e você tem uma instituição que ao menos você busca que ela seja perene, né, você nunca vai estar imune a uma crise, né? E toda vez que você enfrenta uma crise, você acaba aprendendo com os erros que você cometeu que a instituição cometeu numa gestão de crise. Na tua opinião, quais são os principais erros na parte de comunicação cometidos por uma instituição na condução de uma crise? Primeiro, a questão da velocidade. Cada dia a gente vive crises muito mais intensas e muito mais rápidas. As versões da crise elas são criadas muito rapidamente. Então, o primeiro ponto, a maior dificuldade que a gente tem é a agilidade, porque você tem, obviamente, algumas etapas para cumprir, né? Algumas premissas, dentro de corporações, você tem hierarquias, você tem
determinados policies que você precisa seguir e nem sempre acontece na velocidade que se espera, na velocidade necessária, porque hoje a gente sente que a maior parte das crises está se dando por meio das redes sociais. Antigamente a gente tinha uma possibilidade maior de controle de uma crise, porque existiam prazos, a imprensa sempre teve esse papel de checar, de ouvir os dois lados. Você tinha um certo, não controle, mas pelo menos você tinha como medir esse risco de uma forma mais ordenada. Hoje você não consegue, você precisa, na medida que acontece a crise, você já precisa se posicionar. E nem sempre a empresa está preparada para isso, né, do ponto de vista dessa agilidade. O segundo ponto é algo cultural que as empresas também precisam entender, né, que muitas delas, e eu acho que vocês vão lembrar bem historicamente, né, quando começou esse advento das redes sociais, muitos empresários, muitos gestores falavam assim, não, mas eu não quero, a gente não tem perfil, a gente nas redes sociais, então a gente não quer estar nas redes sociais. E a gente dizia muito, isso não é uma escolha, você, querendo ou não, você já está lá. Então, culturalmente, muitas empresas ainda enfrentam essa dificuldade porque existe ainda uma certa falta de entendimento e até mesmo na parte da política da empresa, em algumas situações, o jurídico influencia muito e trava muito esses processos. Não, precisamos juridicamente estar seguros disso, daquilo, enquanto isso a crise está acontecendo. E a gente percebe muito nos cases que a gente estuda que depois que se cria uma certa versão do fato ou um entendimento da opinião pública a respeito de uma marca, né, ela é condenada no tribunal das redes sociais ou ela é condenada de alguma forma na visão das pessoas, é muito difícil depois de você reverter esse quadro. Então, acho que a grande dificuldade é essa questão cultural da empresa, hierárquica e de processos e de postura que dificulta muito essa gestão da crise de forma adequada. Isso sem contar as anomalias, né? Quando você tem um gestor que se posiciona muito fortemente, seja do ponto de vista político ou ideológico, e aí você acaba tendo uma mistura muito grande do que a marca representa e do que o gestor pensa. Então, também esse é um outro fator que dificulta bastante. A gente teve vários cases aí também que aconteceram durante essa pandemia que demonstram essa dificuldade, né? Diga lá, Guilherme, diga lá. Vai lá. Só uma pergunta, Claudio. Você consegue mensurar se existe algum tipo de nicho, algum tipo de empresa, de produto, de serviço que são mais emperradas para isso daí, para ter um comitê de crise ou um comitê de comunicação mais azeitado, de tomada de decisão mais rápida, com um jurídico mais maleável? Você acha que existe certo tipo de empresa um pouco mais, sei lá se o termo é ortodoxo nesse ponto? Estou chutando, tipo, algumas empresas familiares, de gestão de imóveis, estou chutando. Você acha que tem um padrão? Eu acho que não por setor, por modelo de gestão, né, que diferencia uma da outra. Porque por setor é muito difícil, porque a questão da comunicação, culturalmente, numa corporação, ela é muito do gestor, né? O gestor, ele gosta de ter uma comunicação mais proativa ou um trabalho de gestão de crise. A gente sente isso em alguns clientes, né? Que tem unidades de negócios, e então quando você tem um gerente lá nessa unidade de negócio que tem uma propensão maior à comunicação e essa preocupação com a gestão de crise, isso flui muito, muito bem, já se prepara, faz um manual, um guia de crise, vamos pensar aqui, vamos mapear as vulnerabilidades, de que maneira que a gente vai se posicionar. Quando muda e já tem um gestor um pouco mais fechado, do ponto de vista até de formação, e aí entra uma questão que, quando vai mais para o lado do
do direito, quando vai mais para o lado de engenharia, quando vai para esse lado assim, o gestor ele tem uma certa propensão a travar mais o processo da comunicação e aí a gente sente mais dificuldade de trabalhar. Então, eu acredito que seja muito mais por esse tipo de perfil do gestor ou de uma empresa um pouco mais antiga, do ponto de vista não de idade, né, mas de modo de enxergar o mundo, né, como se relaciona, e aí não passa só pela imprensa ou pelo relacionamento com redes sociais. Aí passa num trabalho de endomarketing, passa no relacionamento com stakeholders. Então, isso passa por uma série de contatos, de pontos de contato que a empresa tem, que não só a gestão de crise, né, é impactada. Então, acho que é muito mais por esse aspecto do que necessariamente por uma área de atuação. Agora, quando você pega empresas mais modernas, startups, empresas de tecnologia, aí já é outra pegada. Essas empresas já nascem, digamos assim, né, dentro desse mundo e sabendo e valorizando o trabalho de comunicação cada vez mais. Boa. E eu acho que a grande questão aí que você falou é o dinamismo, né, Cláudio? Que dos pontos principais que nós defendemos bastante no momento em se implementar uma política de gestão de crise, seja ela prévia, né, de forma preparatória, como uma forma de mitigação de risco, ou seja ela uma política preparada no momento em que se instaura uma crise, o mais rápido possível você tomar o controle da situação, né? Não deixar que a crise te engula, né? Você tentar, da melhor forma possível, você tentar conduzir os acontecimentos, seja em relação a questões relacionadas à investigação, seja relacionadas a relacionamento com órgãos reguladores, né, órgãos de fiscalização, e que é o foco da nossa conversa, questões relacionadas à comunicação. Eu imagino que seja esse um ponto principal para vocês, né? Não deixar que a comunicação fique solta. Nesse caso, o não comunicar ou não dar entrevistas, muitas vezes seguindo até a orientação, como você bem lembrou, de um departamento jurídico, não fala nada para a imprensa, não vamos nos manifestar, nada a declarar. Lógico, depende de cada crise, evidentemente, né? Mas na maioria das vezes, esse é um dos principais erros, né? É se fechar numa concha e o mundo ruindo ao redor sem se comunicar, principalmente na nossa época, né? Em que, como você bem ressaltou, as redes sociais, você não tem como não fazer parte delas, mesmo que você não queira. Então, não se comunicar é um grande erro, né, Cláudio? Não tenha dúvida. Se já era um erro há 22 ou 23 anos, quando a gente teve aquele caso emblemático da escola base de São Paulo, que a gente não tinha redes sociais na época e a escola foi denunciada por maus tratos, abuso de crianças, e ela não se posicionou, ela pegou do outro lado, né, um delegado que queria se promover, algumas famílias que se sensibilizaram pela denúncia de uma criança, e aí outras crianças acabaram dizendo também que sofriam o mesmo problema, e depois ficou provado que, né, que não tinha acontecido nada daquilo, ou nada ficou provado contra a escola. Só que depois de algumas capas de revista Veja, várias reportagens na televisão, né, foram linchados publicamente, a escola apedrejada, você não consegue reconstruir mais isso. Então, imagina se há pouco mais de 20 anos isso já era muito complicado e muito difícil, imagina nos dias de hoje. Né? São inúmeros casos que a gente tem de marcas que são destruídas e muitas vezes elas nem tinham culpa daquilo, mas só pelo fato delas não criarem esse canal de comunicação imediato com o público, eu não estou falando só de imprensa, ele tem que se preocupar com o público interno, ele tem que se preocupar com os acionistas, ele tem que se preocupar com os clientes, ele tem que se preocupar com todos os públicos e de que maneira cada um deles é impactado. Nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, a gente percebeu muitas empresas sendo, assim, muito criticadas publicamente pelo seu não posicionamento, pela sua falta de cuidado com
profissionais, com colaboradores que tinham sido contaminados, por exemplo, com a Covid. O que a gente já previu lá no começo da pandemia? Como que cada cliente nosso iria se posicionar no caso que era já praticamente inevitável, né? A gente sabia que algum colaborador ia ser contaminado em algum momento, da empresa já pensar nesses posicionamentos. Acho que esse se antecipar ao problema é primordial. Você administra a crise antes dela acontecer. Então a gente percebe que hoje, se a empresa não se prepara muito bem e responde rapidamente a esses acontecimentos e se posiciona, nem que seja o que a gente fala, você precisa criar o contato, criar um canal de comunicação com esses públicos. A partir do momento que o fato ocorreu, por mais que você não tenha todas as informações em mãos para se posicionar de forma completa, pelo menos estabelecer um contato dizendo que está sendo apurado, que está levantando as informações, ou que a empresa tomou todos os cuidados ou vem adotando todas as medidas, só esse posicionamento já cria, né, na audiência uma sensação de responsabilidade, né, com o problema. Que a marca tem uma responsabilidade com aquele problema, que ela não está simplesmente se omitindo daquilo ou não está preocupada com aquilo. Porque quando a empresa não responde, quando a gente ouve, né, a empresa foi procurada e não quis se posicionar, inconscientemente ou conscientemente, a impressão que a gente tem é que a empresa não está preocupada com aquilo. Né? Por mais que lá dentro da empresa esteja um caos e está todo mundo maluco tentando entender o que aconteceu, porque a crise normalmente pega a gente de surpresa, né? E sempre no final de semana ou de madrugada. Então a gente também tem isso, né? As crises acontecem em momentos mais inoportunos possíveis. Então, mas a impressão que as pessoas têm é que a empresa não está preocupada com aquilo. Eu tenho Isso é muito duas ruim, né, para a marca. sensações com isso daí, Cláudio. Quando não tenho nada a declarar. Ou é isso que você está falando, tipo, não estou nem aí, ou o circo está armado por dentro, está pegando fogo, fala, puta, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada o que falar. Me veio na mente aquela imagem do Fahrenheit 11 de setembro, do Moore, quando o serviço secreto avisa o Bush que os Estados Unidos estava sendo, entre aspas, bombardeado, né? Que ele está lendo o livrinho para criança. Daí ele fica tipo o Homer Simpson pensando em nada, né? O cavalo, o jegue embaixo da árvore com a mosca rodando na cabeça. Bora, mas o que está acontecendo? O que eu vou fazer? Essa tomada de decisão da comunicação é fundamental. Um aspecto histórico que eu lembrei foi o telegrama Ems, que dizem que o Otto von Bismarck, numa vontade de fazer guerra contra a França, nas vésperas da unificação da Alemanha, ele muda algumas vírgulas do telegrama e dava a impressão, a conotação que aquela comunicação era: iremos invadir a Alsácia-Lorena. E qual foi a tomada de decisão? É guerra. Ninguém parou para pensar, né, no que ia dar. A questão de comunicação rápida, eu que faço parte eu dou assessoria para uma autarquia do governo de São Paulo, e ainda a gente trabalha com usuários do serviço. Esse ponto que você colocou a respeito da rapidez da informação, pelo menos o mínimo, é o que faz o sucesso com o usuário, né? É isso aí. E muitas empresas não estão nem aí para isso daí. E Às vai vezes não estão. Pode falar. Não, diga lá. Pode falar. Não, e muitas vezes a empresa ela não tem culpa naquilo, né? A culpa é imputada, porém ela não tem. E o que a gente percebe em algumas gestões de crise é que a empresa ela quer se cercar de todos os fatos, de todas as informações antes de se posicionar. Ela deixa que a versão do fato vá sendo criada, né? Para que depois ela se defenda e se posicione. Então isso é muito equivocado do ponto de vista da gestão da crise. Você tem que ir trabalhando as informações à medida que você tem essas informações em mãos. E isso também, a gente teve a crise do primeiro acidente aéreo da TAM, e a diferença de gestão da crise do primeiro para o segundo acidente, por exemplo, é
é assim, é gritante a diferença, porque eles aprenderam na dor que se a empresa não se posiciona e não vai comunicando à medida que ela vai tendo acesso a essas informações, ela vai sofrendo muito. O impacto reputacional é muito grande. Por mais que esse colchão reputacional que ela forme seja muito bom, que ela tenha uma imagem muito positiva, numa crise, ela pode ser completamente destruída se ela não entender que ela precisa, aos poucos, trabalhar essa informação para que não vá sendo criado um fato diferente em cima daquilo que é a realidade. Exatamente. Porque se não tivesse feito isso daí, na minha cabeça eu já tenho isso quando eu vou viajar. Ih, avião da TAM cai. Você tem isso. Imagina se esses caras não tivessem corrido, como você falou. Não tinha mais TAM, né? Nem Latam, aliás. Não tinha nada, né? O que você ia colocar, Samuca? Não, no mesmo sentido que o Cláudio estava ponderando, que, além de tudo, uma das grandes questões, quando a gente fala em compliance, por exemplo, é o princípio da transparência. Porque, ainda que você não esteja tratando de uma empresa de capital aberto, né, em que tenha uma relação muito grande com investidores pulverizados, investidores muitas vezes não conhecidos, mas ainda que você não tenha um tipo de companhia dessa ordem de grandeza, toda e qualquer empresa, ela está lidando com o público, com o mercado, né, consumidor, seja direto ou indiretamente, então ela tem uma responsabilidade de ser transparente. Esse é uma grande questão. E quando você está diante de uma crise, uma das coisas que pegam, e isso você falou muito bem, Guilherme, é aquela situação em que, se a empresa ela não se manifesta, não tem nada a declarar, ou ela está escondendo alguma coisa, ou ela perdeu completamente o controle do que está acontecendo. Né? E aquilo que você falou, né? Internamente, às vezes a impressão que se tem é que tá uma balbúrdia, ninguém está se entendendo. E essa é uma questão, né, Cláudio? O endomarketing é algo muito importante. Né? Primeiro, para deixar os colaboradores muito cientes do que está acontecendo, cientes das suas respectivas responsabilidades diante daquela crise, e também alinhar a saída de informação. Porque agora, na época de redes sociais, e a gente já viu muitos casos, às vezes uma falta de controle na comunicação, um funcionário, muitas vezes até não precisa ser tão graduado dentro de uma companhia, se comunicando de maneira inadequada numa rede social, pode causar um estrago gigantesco. Né? Então, acho que isso é importante, Cláudio, né? Na tua opinião. Quer dizer, alinhar internamente, né, para deixar o público interno tranquilo e na mesma linha de comunicação, de forma centralizada, e também evitar comunicações inadequadas. Isso já tem que ir sendo ajustado no decorrer do processo, né? Não quando estoura a crise, aí você vai querer organizar isso. Não tem como você fazer isso no meio da crise. Você tem que criar essas normativas antes disso acontecer. De que forma que a pessoa pode se posicionar nas redes, de que forma que ela não representa a empresa, então ela não pode fazer comentários. Então você precisa criar essas regras do jogo antes. Regras de compliance, né? Exato. Para que durante a crise isso seja já esteja no modus operandi, né? Já esteja na rotina da empresa. Então isso é muito importante. A gente, antes mesmo dessa crise acontecer, a gente já saber de que forma que as pessoas podem se posicionar, orientá-las nesse sentido, né? Porque quando acontece um problema, normalmente aquele funcionário que está um pouco mais descontente, ou, né, ele é demitido, e aí ele vai para a rede e se posiciona, e a chance hoje de viralização é muito grande. Então, não precisa, né? Quantas fake news? A gente administra crise de cliente, e vou dizer para vocês que mais da metade das crises que a gente administra são né, a gente vive a era da pós-verdade, né? São crises irreais. São situações que não existiram efetivamente. São boatos, são informações que não condizem com a realidade. Então, por isso também dessa necessidade de se posicionar rápido para rebater aquilo,
E hoje o que tem acontecido, a própria legislação tem evoluído muito, né? Para que as pessoas entendam que compartilhar uma notícia mentirosa ou criar uma notícia mentirosa é um crime. E ela pode, né, ser punida por isso. Então, essa também é uma forma de proteger um pouco mais, não proteger as empresas que erram ou omitir a verdade, não isso, mas para que exista realmente uma credibilidade das informações e as pessoas e as marcas fiquem mais protegidas para que não sejam vítimas, né, de notícias mentirosas ou de boatos que acabam se tornando realidade. E isso a gente já viveu inúmeros fatos aí e creio que não é que não vai acabar, não é a lei, não é a punição, não é isso que vai fazer, mas pelo menos vai inibir um pouco a ação desse tipo de pessoa que de repente acaba criando uma notícia negativa e compartilha sem checar, e isso acaba, né, matando algumas marcas, né, criando problemas seríssimos para companhias que acabam tendo que muitas vezes até investir. A gente está fazendo um material agora sobre as fake news da pandemia. Então, se você pegar, por exemplo, algumas marcas como a Renner, que veiculou num monte de lugar que a Renner tinha fechado todas as lojas dela no Brasil, né, como se tivesse fechado de forma definitiva. E era uma notícia inverídica. Eles fecharam para evitar a contaminação do novo coronavírus. Da mesma forma, uma outra marca de ibuprofeno, né? Agora até um dos laboratórios está fazendo uma campanha, porque rolou uma fake news nas redes sociais falando que o ibuprofeno fazia mal, que poderia matar, né, a pessoa caso ela tivesse com Covid. Então foi uma notícia que foi criada por alguém e compartilhada de forma frenética nas redes sociais, e a empresa teve que fazer além de um posicionamento para a imprensa, agora ela está tendo que fazer uma campanha para desmentir aquilo. Então, hoje a gente tem inúmeros casos que as empresas são vítimas de fake news. Então, uma coisa é quando você gere uma crise real, e um outro problema que existe hoje é quando você gere uma crise que não existe, que é criada por alguém. O problema é isso daí, né? Essas fake news ou, enfim, essas notícias falaciosas, elas são flechas, né? Vai e não volta. Esse que é o problema. Aí é fácil você, na tua rede social, arrebentar com uma pessoa. Só que qual que é a energia que ela despende para desmentir isso é infinitamente maior do que a tua de destruir ela. Né? Eu sempre fui apaixonado por comunicação. E essa contra-argumentação eu sempre gostei. Agora, hoje em dia está uma coisa meio histérica, porque é tanto bombardeamento de informação desconcentradas em relação a um fato que você não sabe mais onde se ater. Né? Como esse daí da Renner. Na minha cabeça ainda, eu nem fui atrás do fato, para mim a Renner tinha fechado. Você que está me trazendo uma informação. E a rede social, ela é um... E esse é o tipo da fake news que eu falo que é a fake news atemporal. Porque o que aconteceu? Como que essa informação se propagou? Pegaram uma notícia de março e começaram a compartilhar essa notícia em maio. E as pessoas leem o título e compartilham, elas não se preocupam em clicar e ver a data daquela notícia. Então, uma coisa é a Renner anunciar que estava fazendo o fechamento das lojas no início da pandemia. Tinha uma razão de ser, tinha um motivo. Outra coisa era no meio de março, de maio, você lê um título, Renner fecha suas lojas no Brasil. Você fala, meu Deus do céu, quebrou a empresa. Quebrou o Brasil, Então, é a tal da fake news, né, que a informação colocada fora de contexto, ela tem uma outra conotação, ela tem uma outra leitura. E foi isso exatamente que aconteceu com a Renner. Eu acho maravilhosa essa ideia da rede social, ela é fantástica, mas ela é terrível por outro lado também. O Walter Longo tem aquela tese que ele defende do Idade Média, que acabou há pouco tempo e agora nós estamos na Idade Mídia. E isso é maravilhoso. Tirou a gente do pensamento de gado, por um lado, né? Agora as coisas são muito mais centralizadas no eu individual,
mas, por outro lado, jogou as pessoas no gado também, né? No cercadão. É doido isso, né? Você sai de um lado para uma coisa boa, daí você cai em outra. No final das contas, são as escolhas, né, colocadas. É isso aí, é isso aí. Guilherme, como é que tá nosso tempo? Cara, quando é bom, voa, né? Meia hora nós estamos falando. Olha aí, então, olha aí. uma dessas a gente pode fazer uma parte 2, para não ficar uma coisa longa num primeiro. Isso. Podemos fazer um parte 2, se o Cláudio puder, um outro dia também. Claro, claro, com o maior prazer. Esse é um assunto que a gente adora falar, a gente trabalha com isso há bastante tempo. Crise para a gente é algo que nos motiva, apesar do risco inerente ao trabalho, mas é algo que realmente nos motiva, nos entusiasma. No ano passado, inclusive, eu vou fazer um jabazinho aqui para a Central Press. Mas deve. No ano passado, a gente ganhou o prêmio ABERJ. A ABERJ é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que é a entidade mais respeitada do setor. A gente concorreu com grandes marcas de todo o Brasil e ganhou como o melhor guia de gestão de crises do ano passado. Foi um material que a gente criou para o Grupo Positivo, que foi distribuído para mais de 2.000 escolas no Brasil. A gente vinha num momento aí de várias crises em escolas, né? Crises graves de assassinatos, sem contar toda a parte do bullying, que aí as redes sociais também entram muito fortemente nisso. Então a gente mapeou todas as crises possíveis de escolas e criou dentro desse material, desse guia, alguns planos de gestão de crise, com posicionamentos, com maneiras como você tinha que gerir, com quais públicos você tinha que falar. Então foi um trabalho maravilhoso da nossa equipe, capitaneado pela minha sócia, que é a Loriana Nogaroli, que é responsável pela gestão do atendimento, da direção de atendimento do Grupo Positivo. E foi um trabalho muito legal. Esse guia, inclusive, está disponível no nosso site da Central Press para download. Eu acho que uma forma também da gente contribuir com o mercado é compartilhando esse conhecimento. Então, a gente disponibilizou esse guia para que as pessoas pudessem conhecer, consultar, né? Não pode só copiar, obviamente, por direitos autorais, mas para consulta... Depois você pode deixar daí na hora de a gente publicar, se você puder deixar o endereço, a gente põe lá. Claro, com certeza. Maravilha. Não, vamos fazer o seguinte... Eu fiz a gente teve uma participação, até fui a convite do Cláudio num debate lá na UP, inclusive, na Universidade Positivo, e eu tive a oportunidade de conhecer e digerir esse manual, um manual que eu recomendo muito. É importantíssimo ter uma linha a se seguir na área de comunicação, é um dos pilares fundamentais na gestão de crise. Recomendo vivamente, e já que já está disponível para o público, Cláudio, né, a gente já faz questão de publicar aqui no nosso canal também. Maravilha. Gente, seguinte, vamos dar um tchau, mas daí não desliguem, que daí a gente tenta montar já o nosso próximo glu-glu e para o próximo encontro aí, tá bom? Valeu, Samuca, valeu, Cláudio. Valeu, um abraço. Valeu. Abraço.